Hoje nós estamos falando sobre união estável aqui na Jovem Pan Online. Quem está conosco é a doutora Ivone Zegger, que é advogada especializada em direito de família e também herança. Doutora, uma dúvida que é muito recorrente, a questão da guarda dos filhos. Como é que fica numa eventual separação de um casal que mantém uma união estável? Muito bem. A união estável, eu repito, ela tem toda essa configuração que eu comentei com vocês e ela gera direitos e deveres. Quando se fala de filhos, quando se fala de pensão, os filhos serão, dentro desta união estável, reconhecidos como filhos deste casal. Muito bem. Quando há uma separação deste casal, o que acontece? O que acontece com a guarda? Há uma preocupação muito grande, inclusive uma preocupação muito grande das mulheres em relação a como eu vou ficar em relação ao meu filho. Será que meu marido, eu não trabalho, eu não tenho condições de ter um trabalho para poder ganhar alguma coisa, e só meu marido trabalha e ele está me dizendo que vai tirar meus filhos porque eu não tenho condições. E muitas mulheres, ao contrário, que trabalham, tem pouco tempo, elas imaginam que a guarda será retirada delas por conta desta impossibilidade dela estar permanentemente com os filhos. E pior, quando estão numa união estável, quando não há o reconhecimento ainda desta união estável, existe uma dúvida muito grande. Então veja só como acontece. Numa separação, obviamente, vai haver uma necessidade, se houverem filhos, de pensão alimentícia para esses filhos. O que acontece? A pensão alimentícia é uma questão que eu chamo de binômio. É a necessidade de alguém e a possibilidade do outro de poder prover essas pessoas. Estas pessoas, numa união estável, podem ser a companheira e podem ser os filhos, e podem ser os dois. A companheira pode necessitar de alimentos, porque ela não tem trabalho, ela não tem como se manter, e os filhos, que são menores de idade ou ainda estão cursando um curso universitário, enfim, eles também vão ter que continuar sobrevivendo numa separação. No fundo, quem sofre são os filhos, de uma forma da maior, sempre, ou quase sempre, porque essa separação vai fazer com que os dois acabem tendo que manter a sua individualidade. Muito bem. Mas, em relação à guarda e em relação à pensão alimentícia, eu quero que vocês entendam o seguinte: o direito deste casal em relação a esses filhos e as obrigações são exatamente as mesmas como se este casal estivesse casado. Então, existe um grande número de responsabilidades, de direitos, tanto de um quanto de outro. Então, eu vou lembrar uma coisa: muitas vezes esse casal quer se separar, está numa união estável, não reconhecida, não formalizada, que é outra coisa até que eu queria comentar em relação à formalização, mas de repente nós deixamos para um outro momento. Vamos falar dessa parte importante que é de filhos. E essas pessoas se separam e o que vai acontecer? Suponhamos a mulher ou o homem, ele não tem emprego, ela tem emprego formal e ele precisa de pensão alimentícia e a guarda pode ficar com ela ou com ele. Então, o judiciário vai entender, vocês podem entrar num acordo e muitas vezes o casal se dá tão bem que eles entendem o seguinte: olha, nós vamos nos separar, mas vamos manter uma guarda compartilhada com nossos filhos. Quer dizer, hoje a guarda compartilhada é uma novidade no mundo do direito, mas alguma coisa que se usa muito. Por quê? O casal se dá bem, moram muito próximos, isso é importante, não há aquela separação, um mora numa cidade, outro mora em outra, e os filhos têm uma convivência com os pais muito saudável. Isso é muito positivo. É possível? É. Claro que vai depender de uma série de condições deste casal. Doutora, uma pergunta que chega aqui na Jovem Pan Online: a pessoa que é separada de corpos, que fez a separação de corpos, né, mas continua casada no papel, pode se prejudicar no caso de manter um novo relacionamento? Ela é separada de corpos, mas mantém o casamento no papel. Então veja, quando há uma separação de corpos, significa que na realidade, o judiciário já foi pedido ao judiciário para que ele se manifestasse em relação a essa necessidade deles estarem separados. O que acontece? Quando você pede uma separação de corpos, o que ocorre? Você tem esta medida, que é uma medida liminar, é uma medida
urgente de separação, porque o casal não pode mais estar junto. Há um problema até de, muitas vezes que nós temos, de violência do homem em relação à mulher, ou de problemas na convivência, mas em 30 dias há necessidade de se formalizar o pedido de separação judicial ou de divórcio direto, como acontece hoje. Então, eu acho, não sei se a pergunta foi bem colocada, eu não sei se teria mais alguma informação. Não, apenas isso mesmo, doutora. E que mais a pessoa nos questiona? Se no caso de manter um novo relacionamento, isso poderia ser prejudicial para essa pessoa. Não, porque, como eu disse, a separação de fato, até através de uma separação de corpos, que é uma medida liminar comprovatória, você pode, sim, pode até pedir o reconhecimento de uma união estável, evidentemente, dentro dessas características que eu falei. Lembrando que há necessidade de se comprovar um tempo. Não adianta você imaginar que você está alguns meses, houve algum patrimônio adquirido, ou você sente necessidade de pedir uma pensão alimentícia, se você não comprovar que houve uma durabilidade, muito dificilmente você vai obter esse reconhecimento e vai obter até a divisão de bens, enfim, o que você precisar. Doutora, nós estamos nos minutos finais do nosso programa, mas é importante a senhora esclarecer somente a questão dessa formalização da união estável. Enquanto você está numa relação desse tipo, é fundamental que você formalize ou não há necessidade? A formalização, eu sempre digo o seguinte, é muito melhor que você tenha um documento que comprove que você está num relacionamento do que você depois, passado alguns anos, você precisar sair correndo, como eu digo, atrás de provas, comprovações, testemunhas, para que isso seja provado no judiciário que você mantinha essa convivência com o seu companheiro ou sua companheira. É muito mais fácil, eu sempre oriento meus clientes ou as pessoas a fazer o seguinte: você pode se dirigir a um cartório, primeiro eu sempre peço para que consulte um advogado da sua confiança. Vá até ele, questione e veja qual a melhor forma para você, para o seu interesse. Você faz você tem várias formas de documentos. Você pode fazer um contrato, você pode fazer uma escritura de união estável, você pode e deve estabelecer o regime de bens que você vai ter durante esse tempo desta união estável. Isso é muito importante. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas nós agradecemos a participação da doutora Ivone Zegger, ela que é advogada especializada em Direito de Família e Herança e hoje esteve aqui conosco na Jovem Pan Online. Doutora, muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde. Ao contrário, eu que agradeço e fico à tua disposição a hora que for necessário para dirimir qualquer tipo de dúvida. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da nossa convidada, você pode consultar este site que vai aparecer novamente no seu monitor, www.ivonezegger.com.br. Se você também quiser se aprofundar um pouco mais neste tema de família, aqui 2 sugestões de leitura, são essas que nós vamos mostrar, são 2 livros escritos pela nossa convidada, Família, Perguntas e Respostas, de autoria justamente de Ivone Zegger, e este outro livro que nós estamos mostrando, Herança, Perguntas e Respostas, no caso um livro que é indicado não só às pessoas da área do direito, mas a todos como uma leitura também importante dentro dessa área de herança. A todos vocês que nos acompanharam pela Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo programa.